Hey boos! Welcome to one more video. Teacher Soraya na área. How are you doing today? I hope you are well. Que eu espero que vocês estejam bem. E olha, hoje o vídeo é sobre as diferenças entre Inglaterra e Irlanda, tá? Então se você quer fazer aquela sua viagem, um intercâmbio, conhecer um pouco mais ou entender um pouco mais sobre esses países, esse vídeo é pra você. Are you ready? Let's go! Bom, e para começar o vídeo de hoje, quero falar para vocês primeiro sobre o tema clima. Como é o clima na Irlanda e na Inglaterra? Nós brasileiros nos preocupamos bastante com esse tópico, não é? Porque afinal estamos acostumados com praia, sol, rio, 40 graus, não é? Então a gente fica meio assim quando o tema é clima. E o clima na Inglaterra e na Irlanda, eles são muito parecidos, tá? Então muito mesmo. Por exemplo, assim, maior parte do tempo você tem garoa, você tem chuva, tá? Chove bastante, são países, né, são lugares mais úmidos mesmo, tá? Então o clima é bem próximo de um pro outro e não faz tanto frio assim, tá? Não é aquele frio, por exemplo, se você pensar em neve, você não pensa na Irlanda e na Inglaterra como países que neva muito, sabe? Ou que você vai ver aquela crosta assim branca de neve. Não, por ser úmido, então a neve cai e ela já se desfaz. Então você tem neve, você tem os flocos de neve caindo, mas não forma, assim, a não ser na serra, né, claro. Mas eu digo num geral, não é aquele país assim de fazer menos 10 graus, por exemplo, menos 20, menos 17, sabe? Não, tá? Então é frio, mas é um frio suportável. Venta bastante, principalmente na Irlanda, tá? Por ser uma ilha, né? Então venta bastante. Mas, enfim, lógico que você vai sentir um choque de clima e temperatura, mas não é esse frio todo. No entanto, sim, vai ter o tempo todo que lidar com a garoa, com a chuva, tá bom? Tem que dar graças a Deus quando você tem ali um dia de sol. O verão, por exemplo, é um verão completamente diferente do Rio 40 graus aqui, tá? Então o verão que eu passei na Irlanda, por exemplo, tive aí temperatura de 20 graus máximo, 18 graus de média, né? Então, só pra você entender que também não é calor, não é frio, não é calor, sabe? Fica aquele meio termo, tá bom? Então agora você já entendeu um pouco mais sobre o clima. Outra coisa, me perguntam bastante, né? Eu morei na Irlanda, passeei um pouco na Inglaterra, em algumas regiões, em Londres, por exemplo, né? E morei em Dublin, na Irlanda. Perguntam bastante, mas na Irlanda tem muito brasileiro. Em Londres tem muito brasileiro, assim, também? Tem, tá? A resposta é sim, tem. Qual a diferença? Por que a gente não vê tanto? Não é que você não vê, é que Londres, pensando em London, so beautiful, é uma metrópole grande. Você pensa como uma capital São Paulo, né? Então é grande. E você não vai ter esse núcleo assim tão forte de encontrar brasileiro o tempo todo. É muito diversificado, tem muitas nacionalidades, né? Mas você não vai conseguir falar assim, nossa, só tem brasileiro, como parece que é em Dublin. Porque em Dublin, normalmente, os brasileiros ficam na região central. Dublin é muito menor, é uma capital muito menor. Então, neste caso, parece que tem muito mais brasileiro em Dublin, neste caso, tá? Mas em ambos tem. A diferença é que alguns estão mais localizados, centralizados por ser um país, né? Por ser uma capital menor. E em Londres, por ser uma metrópole, eles ficam mais diversificados nas diversas áreas dessa grande metrópole, tá bom? Transporte também muda, tá? Bastante. Como eu disse, Londres é uma metrópole, então você vai ter ali uma linha ferroviária muito grande, metrô, né? Você vai para qualquer canto de metrô, você tem muito transporte, né? Trem, um ônibus. Então é realmente uma estrutura completamente diferente aí do que é em Dublin, porque em Dublin é uma cidade menor, uma capital menor, né, na Irlanda no geral. Então, por exemplo, não tem metrô em Dublin, tá? Não tem metrô na Irlanda. Você vai ter ali o trem, né? Você vai ter aquele bonde, né? Que anda entre as ruas mesmo, né? Nas avenidas. Mas não vai ter metrô, tem essa diferença, tá? Também pela questão de ser menor, ok? No entanto, são ônibus, no caso de ônibus, você tem ônibus de qualidade, de certa forma. Tem ali um Wi-Fi de qualidade, dá pra aproveitar, tá bom?
vamos falar um pouquinho sobre a população, o povo, como que é o londrino, como que é o irlandês, né? Como que é a pessoa ali, o inglês, o irlandês, a pessoa que mora em Dublin, como que é essa galera, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se for comparar, então vou comparar capitais, tá? Então se eu comparar Dublin com Londres, eu vou dizer que na Irlanda, ponto positivo, é que a galera, os nativos, eles são um pouco mais extrovertidos, eles são mais abertos, tá? Claro, não é igual no Brasil. Não, calma, não é, né? Nós somos aquele povo feliz, né? O calor brasileiro, aquela coisa. Não, não é desse jeito, mas eles são muito mais receptivos, tá? Então não é difícil você puxar papo com um irlandês, por exemplo, e começar ali uma conversa e tal. Ele sempre vai perguntar, eles são curiosos, eles querem saber o que você faz, de onde você veio, apesar de ter muito brasileiro, e eles já, né, eles já adivinharem ali, provavelmente Brasília, né, Brasília, porque por nossa característica no geral, mas eles sempre querem puxar um papo ali, né? Já lá em Londres é um pouco diferente, é uma metrópole e por ser metrópole as pessoas estão sempre ocupadas. É mais difícil de você inclusive encontrar um inglês da gema, sabe? Assim, eu vou falar um inglês da gema. Por quê? Porque você tem muitas nacionalidades, tá? Então é mais difícil. Então neste caso ele é um pouco mais fechado. Eles são educados, pelo amor de Deus, não falei de serem mal educados, pelo amor de Deus, pelo contrário, em ambos países eu acho que a palavra que eu mais ouvi todo o tempo que eu fiquei foi sorry. Sorry pra tudo. A pessoa olha pra você, sorry. A pessoa esbarrou com um guarda-chuva, sorry. A pessoa passou, sorry. Tudo é sorry pra tudo, sabe? Eu acho que é a palavra mais dita em ambos países. Eles são muito educados, mas é diferente. Uma coisa é você ser educado, outra coisa é você ser mais aberto, não é? Então tem essa diferença, eles já são mais reservados um pouco, tá bom? Então tem essa diferença. Já na Irlanda eu acho que é mais fácil, de certa forma, primeiro encontrar nativos, né? E assim, entender um pouco mais o sotaque da cultura do país por conta desse relacionamento com os nativos, de ser um pouquinho mais aproximado, tá bom? Rapidinho, antes de dar continuidade no próximo tópico, eu já te falei do meu curso completo de inglês? Não te falei? Você ainda não sabe sobre ele? Tá perdendo tempo. Tem um curso completo de inglês esperando por você, com todas as dicas dessa minha vivência fora do país, né? Dessa vivência com o idioma, de poder entender um pouco mais sobre cultura. Então, se você quer saber mais, quer ter mais informações, já sabe, acessa agora meu curso completo de inglês, que você com certeza não vai se arrepender. Você vai ter um curso completo com todas as dicas das minhas experiências pra você, tá bom? Então depois dá aquela passadinha lá. Voltando ao nosso tema aqui, ao nosso tópico, né? Eu queria falar então agora um pouquinho sobre a beleza dos dois países. Como é isso, né? Tanto a Irlanda quanto a Inglaterra, neste caso, tem uma beleza espetacular, tá? Então você tem castelos medievais, você já tem aqueles campos verdes magníficos, então é muito lindo em ambos, tá? Da Inglaterra, se você quiser sentir um pouquinho mais de cultura local, é bom que você vá para o interior, né? Não fique exatamente na metrópole, em Londres, exatamente pela diversidade, né, de cultura que tem ali, que é muito bacana, aliás. E na Irlanda nem tanto, mas ambos são, a capital, né, Londrina, é maravilhosa, é linda. Em Dublin também tem muitos lugares maravilhosos, tá? Bonitos, paisagens lindas para você tirar aquelas fotos deslumbrantes, tá? Então são países muito bonitos para se visitar também. Com relação ao sotaque, aí temos uma grande questão, tá? Sotaque irlandês é um sotaque mais carregado um pouco, tá? Tem ali uma influência do britânico, mas também tem uma influência do americano e uma influência dos ancestrais, né? Então assim, é meio mistura, ele é bem misturado, mais carregado também, tá? Inclusive com palavras diferentes de vocabulário. Já em Londres, se for em
Londres, efetivamente, você vai ter um mix de sotaques, porque você tem pessoas de todos os cantos do planeta ali. Mas se você falar aí sim da Inglaterra no geral, você vai ter aquele sotaque mais aí com cara realmente de Harry Potter, tá? Esse inglês mais chique, não é? Assim, esse sotaque bem britânico mesmo, tá bom? Já na Irlanda você vai ter esse mix, tá? Tem um mix de sotaques ali, você consegue ter algumas essências do britânico, mas também ele é bem misturado com algumas coisas próprias, tá bom? É um sotaque também muito interessante de se aprender, de entender um pouco mais sobre essas nuances, tá? Tudo isso é muito cultura, é muito legal e você aprende muito estando dentro do país. Ah, pessoal, e um detalhe importante é só sobre a moeda, tá? Então, na Inglaterra você vai ter a libra e na Irlanda você vai utilizar o euro, tá bom? Então tem essa diferença aí na hora de visitar, você vai gastar um pouquinho mais em por conta dessa questão, dessa variação cambial, tá? Ah, e um detalhe importante, cuidado com a Irlanda do Norte. Irlanda do Norte não é a República da Irlanda, não é, por exemplo, Dublin não fica na Irlanda do Norte, tá? São países diferentes, com regras diferentes, moeda diferente, inclusive, tá bom? Então, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, tá? Então, é comandado ali pela rainha ainda, tá? Diferente da Irlanda, a Irlanda, a República da Irlanda, tá? Não existe Irlanda do Sul, a República da Irlanda, ela é independente, por isso que tá, né? Por exemplo, por isso que é o euro e não a libra. Se você for na Irlanda do Norte, por exemplo, Belfast é uma cidade muito famosa na Irlanda do Norte. Se você for pra lá, você vai ter que comprar, no caso, né, fazer a mudança cambial aí da sua moeda para a libra, tá bom? Então tem essas pequenas diferenças aí, cuidado para não confundir com a Irlanda do Norte. E that's it, guys, for today. Se você tiver alguma diferença, já passou por esses países aí, lembrou de algo que a teacher não lembrou, deixa aqui, compartilha conosco, tá bom? Thank you, bye bye, see ya!